Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a nossa conversa é sobre o Plano Educacional Individualizado, o famoso PEI. A gente vai olhar para ele não como mais um documento, mas como uma ferramenta estratégica super poderosa para toda a equipe gestora da escola. Vamos lá? E para começar, eu queria trazer essa provocação do Arnaldo Antunes. Porque, no fundo, a essência do PEI é exatamente essa. É sobre a gente qualificar o nosso olhar para cada estudante. Quando o nosso olhar melhora, a percepção sobre o aluno se aprofunda. E isso melhora tudo. Melhora a nossa prática, a trajetória dele e o ambiente da escola inteira. Bom, mas para que esse olhar seja realmente transformador, a gente precisa entender a ferramenta, né? Afinal, o que é o PEI? Vamos mergulhar um pouco no conceito e nas dimensões dele para a gente entender o verdadeiro potencial que ele tem. Vamos decifrar essa sigla juntos? O P é de planejamento. Isso é chave. A gente parte de quem o estudante é hoje para projetar os caminhos futuros. O E é de educacional, porque ele nasce na escola, é de autoria de quem está ali no dia a dia. E o I, claro, de individualizado, porque o foco é total no sujeito, na pessoa que a gente quer formar. E olha só que detalhe importante: não é plano, é planejamento. E essa escolha de palavra não é à toa, viu? Um plano parece algo pronto, fechado, uma foto. Já planejamento é movimento, é processo, é algo vivo que se ajusta e evolui junto com o estudante. É um filme, não uma foto. E essa ideia de movimento nos leva a entender o pé em três dimensões. Sim, ele é um documento, um registro que organiza e centraliza as informações. Mas ele também é um processo que chama toda a equipe para um trabalho contínuo de pensar e flexibilizar o currículo. E, o mais importante de tudo, ele é um direito. É a materialização da garantia de uma educação de qualidade para todos. Certo. Agora que a gente já entendeu o que ele é, vamos para a pergunta de fundo: por que ele é tão essencial? O propósito do PEI se sustenta em três papéis que são fundamentais. Primeiro, o papel político. E o que isso quer dizer? Quer dizer promover a equidade para garantir a igualdade. Ou seja, a gente precisa oferecer condições e suportes diferentes para pessoas diferentes, para que todo mundo tenha de fato a mesma oportunidade de acessar o currículo e aprender. Depois vem o papel didático. Sabe quando as estratégias que a gente usa para a turma toda não são suficientes para um determinado estudante? O PI entra aí. Ele funciona como um motor que mobiliza a equipe a criar, a pensar em novas estratégias para diminuir as barreiras que impedem o acesso ao conhecimento. E por fim, talvez o mais profundo de todos, o papel ético. O PI é um chamado. Ele exige de nós, educadores, um compromisso com a formação humana daquele estudante. É sobre olhar para ele na sua integralidade, para além das notas e dos conteúdos. E ninguém melhor que o mestre Paulo Freire para traduzir isso. Educar é substantivamente formar. Estar na educação é um ato ético por natureza. E o PEI é, na prática, um instrumento que nos ajuda a honrar esse compromisso, garantindo que a nossa ação pedagógica seja de fato formadora para cada um. Ok, tudo isso é muito potente, mas como a gente tira esse compromisso do papel e o transforma em realidade na escola? É aqui que entra o papel fundamental da liderança, da equipe gestora, na orquestração de tudo isso. A primeira coisa a entender é: o PEI não é tarefa de uma pessoa só. A autoria dele é coletiva. Pensa bem, todo mundo que convive com aquele estudante tem algo a contribuir. O professor da turma, o professor do AE, o de arte, o de educação física, os profissionais de apoio, todo mundo junto. É uma rede de olhares. E se a construção é uma orquestra, a equipe gestora é a maestrina. O papel da direção e da coordenação é justamente esse: orquestrar todas essas vozes. É organizar os tempos, os espaços, a rotina da escola para que essa construção coletiva possa acontecer de forma fluida, organizada e principalmente eficaz. Uma dúvida que sempre aparece, e é super normal, é: mas e os outros documentos que a gente já tem? Onde o PEI entra? Então, vamos dedicar um tempinho para esclarecer essas diferenças e deixar tudo mais organizado. Vamos comparar com o plano de AEE? A grande diferença está no foco e em quem participa. O plano de AEE é específico do atendimento educacional especializado. Ele foca em habilidades individuais, tecnologias assistivas, geralmente no contraturno. Já o PEI é mais amplo.
O foco dele é a flexibilização do currículo da sala de aula comum e, por isso, envolve todo mundo que atua com o estudante. E o estudo de caso? O estudo de caso é mais pontual, é como uma fotografia que ajuda a definir a necessidade do AEE. O PI, como a gente já viu, é o filme, é o processo contínuo de planejamento para garantir o acesso ao currículo regular. Resumindo, um não substitui o outro, eles são complementares. Certo. Teoria entendida, diferenças esclarecidas. Agora vamos para a parte prática. Mão na massa. Como a gente de fato constrói um PEI? A construção pode seguir um roteiro bem lógico, em 5 etapas. A gente começa pela caracterização, que é um mergulho para conhecer de verdade aquele estudante. Depois, a gente identifica o nível atual de desenvolvimento dele. Com isso em mãos, definimos os objetivos, ou seja, onde queremos chegar. Aí planejamos as estratégias e os suportes. E para fechar o ciclo, a gente faz a avaliação de tudo que foi planejado. E essa avaliação, gente, não é uma prova. É um processo rico, construído com vários instrumentos, portfólios com fotos e vídeos, relatórios, fichas de acompanhamento, o registro daquela conversa importante com a família. Tudo isso documenta o percurso e alimenta o próximo ciclo do planejamento. É um ciclo que se retroalimenta. E, por favor, vamos lembrar sempre, o PI é um documento vivo. Ele não foi feito para ser engavetado. A recomendação é que ele seja revisitado e atualizado sempre, pelo menos trimestralmente no Fundamental e semestralmente na Educação Infantil e na EJA. Ele tem que acompanhar a vida e o desenvolvimento do estudante. E para a gente terminar, eu deixo essa provocação especialmente para quem está na gestão. Como é que a gente pode garantir que o PEI seja na nossa escola esse processo vivo e colaborativo? Como podemos transformar a cultura da escola para que o PEI não seja mais uma tarefa, mas sim parte do jeito como a gente pensa e faz educação? A resposta com certeza passa pela nossa capacidade de liderar e orquestrar